Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez. Celebração da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Nessa noite, nós estaremos celebrando ao Senhor, cantando louvores ao seu nome. Banda Gálbano louvando ao Senhor. Estaremos ministrando a palavra de Deus. Ex-cego falante assume, eu creio. O ex-cego falante assume, eu creio. É o tema da meditação. E finalmente, estaremos intercedendo por todas as pessoas. Com isso, a nossa celebração será completa, porque tem apenas uma finalidade: ao Senhor a glória, toda a glória. Eu o convido então para estar comigo agora e juntos em oração estaremos intercedendo por todas as pessoas. Venha comigo. Pai eterno, na tua presença estamos e estamos a suplicar a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. E nós sabemos, ó Pai, que a cada manhã a tua misericórdia cai sobre nós de forma costumeira para nosso benefício. Nós te louvamos por isso, Senhor, e te agradecemos. E te pedimos, ó Pai, agora, por aquelas pessoas que estão prostradas, estão decaídas, estão acamadas, estão doentes, estão precisando de cuidado, que neste momento o fluxo da graça de Deus caia sobre elas. E nós declaramos aqui a bênção do Senhor por todas as pessoas, e que ao ouvir a nossa voz, ao ouvir a ministração, ao ouvir o canto ao Senhor, os seus corações sejam abrasados pelo Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. 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 Eu convido agora para louvar ao Senhor. É hora de cantar. Abra o seu coração, entoe louvores e siga na cantoria da Banda Gálbano. Louvor a Deus, cante conosco e alegre o seu coração. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou e isso é tudo. Só vivo pro Senhor, não sou do mundo, não. A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste
Jesus não se esqueceu, Ele insiste. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou e isso é tudo. Só vivo pro Senhor, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço eu. Fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou, isso é tudo. Só vivo pro Senhor, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Eu só posso imaginar a paz que virá quando junto a ti eu me encontrar. Eu só posso imaginar teu olhar e amor sem fim num lindo dia. E te conheci, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, alegria sentirei e louvores ao Cordeiro. Para sempre entoarei no poder de tua presença. Eu não posso resistir de joelhos, aleluia. Com meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar que esse dia chegará e eu me acharei indo para o Pai. Eu só posso imaginar que continuamente eu vou te adorar e pra sempre te adorar. Eu só posso imaginar.
sentirei e louvores ao Cordeiro. Para sempre entoarei no poder de tua presença. Eu não posso resistir de joelhos, aleluia. Com meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, alegria sentirei e louvores ao Cordeiro. Para sempre entoarei no poder de tua presença. Eu não posso resistir de joelhos, aleluia. Com meu coração abrir, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Só posso imaginar que continuamente eu vou te adorar e pra sempre te adorar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Nessa noite, eu quero falar sobre um ex-cego falante que assumiu, eu creio. Isso está registrado na palavra de Deus. E esse incidente fez parte do início do ministério de Jesus. E ele estava com os seus discípulos, e a sua tarefa era ensinar a eles a obra de Deus, o ministério de Deus aqui na terra. E então, enquanto Jesus caminhava com os discípulos, a Bíblia registra que Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus viu. E esse Jesus que viu é aquele Jesus que andava olhando para todas as coisas, para todas as partes, e através daquele seu olhar profundo, ele conseguia enxergar o interior de cada criatura. E naquele momento, quando ele vê aquele cego, ele percebe que os seus discípulos também viram. Jesus e os discípulos viram aquele homem cego de nascença, um pedinte que ali estava necessitando de ajuda. E então, do nada, os discípulos se viram para Jesus e dizem assim: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha só que pergunta. Do nada, quem é que pecou? Foi esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? É uma pergunta capciosa. É uma pergunta que procura a culpa. É uma pergunta que se baseia na lei da causa e efeito. E eles colocavam essa questão para Jesus. Alguém era culpado para aquela desgraça. E então Jesus olha para eles e aí diz o que Deus podia fazer. Ele pacientemente passa a explicar àqueles homens a tarefa da obra de Deus. Então Jesus fala também enigmaticamente que eles precisavam trabalhar com energia para aquele que o enviou. Deus tinha enviado o seu Filho para que ele aqui ministrasse, para que os seguidores exercessem com energia a obra de Deus. E ele completava: a noite, quando chega, o expediente acaba, tudo fica encerrado. Então, eu sou a luz do mundo, aproveitem enquanto aqui estou. E era o momento do aprendizado para os seus discípulos.
Com isso eu faço um ressalto, amigo, amiga, irmão e irmã, que quando a bondade de Deus se manifesta aqui na terra, ela se manifesta como bolema. Isso quer dizer que ela é plena e absoluta e imutável. Ela não muda e ninguém pode deter. Mas quando a bondade de Deus passa pela ação do seu servo, passa pela ação do homem, passa pela ação do seguidor, ela não é mais bolema, ela é telema. Isso quer dizer que Deus só se manifesta se o homem praticar e exercer a ação no nome do Senhor. E então, isso era difícil de entendimento. E Cristo não podia ser claro quanto a isso. Mas ele queria dizer para eles: aproveite o incidente, porque eu sou a luz do mundo, e enquanto estou aqui, eu trabalho para aquele que me enviou, e vocês hão de fazer o mesmo. Depois de dito isso, e os discípulos nada entenderam, Jesus cospe no chão. É isso aí. Jesus cospe no chão e ele mistura a saliva com o barro. Ele faz aquela mistura, ele toma daquela mistura e ele esfrega aquela mistura nos olhos do cego. É o que Jesus faz. E quando ele faz a aplicação, ele dá uma ordem. Agora você vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Você vai até lá e você se lava. Lave-se no tanque de Siloé. O que o cego fez? Obedeceu a Jesus. Ele foi e lavou-se. E na medida em que se lavava, ele começou a enxergar algo que ele nunca tinha conseguido na vida. Então, depois desse milagre, depois dessa maravilha, todos foram tomados de alvoroço. E aquilo começou a repercutir e atingiu toda a cidade. Só se falava naquela maravilha e naquele milagre. Os conhecidos do cego, por exemplo, eles diziam a respeito dele: não é este aquele homem que vivia pedindo ali? Não é ele? Agora, aqueles que tinham dúvida diziam: não pode ser. Não é aquele cego. É algo grandioso demais para que seja ele. Mas aí o cego, ouvindo aquelas coisas, e agora apreciando as reações, ele começou a falar. Era um cego falante. E então ele alça a sua voz e ele diz: olha, sou eu mesmo. Eu sou aquele cara que ficava pedindo. Agora eu vejo, sou eu mesmo. Então aí apareceram aqueles mais legalistas e uma pergunta inevitável aconteceu. Então, como é que você passou a enxergar? Explique para nós. Aí o ex-cego falante começou a dar detalhes. Ele falou: olha, o homem chamado Jesus, ele fez uma mistura na terra. Ele cuspiu, ele misturou no barro, e aí ele esfregou aquilo nos meus olhos. E aí ele me ordenou: vai ao tanque de Siloé e se lava. Eu fiz isso, e eu fui lá, e eu me lavei, e eu comecei a enxergar. Essa era a história que o cego começou a repetir para todas as pessoas. Aí veio uma segunda pergunta. A segunda pergunta ao cego é: ora, este que fez o milagre, onde ele está? Onde está este? Mas o cego, tão empolgado, dando as suas entrevistas, ele não sabia. E então ele diz: eu não sei onde ele está. E então pegaram o ex-cego, tomaram o ex-cego e conduziram-no aos fariseus, porque aquele incidente se dera num dia de sábado. E esse era um fator
complicador para os legalistas. E então carregaram o cego para as autoridades. E ali o cego, interrogado pelos fariseus, ele passou a repetir toda a sua história, mais uma vez. Aqueles legalistas, ouvindo a dedução do cego, disseram assim: este homem não pode ser de Deus. Isso não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Isso não é de Deus. Irmãos, esse tipo de legalidade, esse tipo de afirmativa, ela é trágica demais. Porque um homem pecador, está falando em nome de Deus e está determinando: isto não é de Deus. E por que não é de Deus? Porque acontecia num dia de sábado. O raciocínio limitado do legalista queria colocar o certo e o errado, o bem e o mal, o que era de Deus e o que não era de Deus. Então, a boca pequena, a boataria começou. E a dedução daqueles julgadores era esta: como é que pode um homem mau realizar milagres? Como pode um homem mau realizar milagres? Atos que revelam o próprio Deus. Como é que pode? Então ali estava em jogo a figura daquele que tinha realizado o milagre. Aquele que tinha realizado a bênção. Aquele que fazia o bem. Este era condenado, em nome de uma legalidade sem sentido. Parece que nós vivemos assim. Aquilo que nós fazemos de bem, ou que fazemos o que é bom, parece que não há reconhecimento, porque é preciso uma legalidade, uma normatização que não nos leva a sentido algum diante de Deus. Então esses fariseus, insatisfeitos, voltaram à carga com o cego. E pegaram o cego e disseram: se esse homem, se ele abriu os olhos, os teus olhos, como um perito, o que você tem a dizer, cego? O ex-cego. O ex-cego, já cansado de ter repetido a sua história, agora ele passou a espiritualizar um pouquinho. E aí ele disse: olha, ele é um profeta. Agora ele não contava mais a sua história. Agora ele assumia que aquele homem que fizera o milagre era um profeta. Então prevaleceu entre os fariseus a ideia de que aquele homem não tinha sido cego coisa nenhuma. Era um blefe. Ele era um mentiroso. Não tinha havido milagre algum. Era a dedução dos legalistas. Isso é muito perigoso, irmãos, porque nós que vivemos a apregoar o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo que está à direita do Pai, e aquele que intercede por nós, e o Espírito de Santo que está conosco, e quando nós falamos no nome do Senhor, nós ultrapassamos toda a barreira da racionalidade. Mas aí vem alguém legalista e diz: não pode ser verdade, não pode ser fato, ele está blefando. E aí com isso as histórias se proliferam e você passa a ser desacreditado. E então eles chamaram os pais do cego. Não satisfeitos, agora eles queriam achar os responsáveis por aquele homem. E então eles perguntaram: este é o filho de vocês, que a história revela que ele nasceu cego? Como é que este menino, esse rapaz, agora está vendo? Os pais do cego, então cheios de explicação e temerosos, disseram: ele é o nosso filho. Esse é o primeiro ponto. Esse rapaz é nosso filho. Em segundo lugar, esse rapaz, ele nasceu cego, sim. Ele é cego de nascença. E em terceiro, nós não sabemos explicar como é que agora ele enxerga. E em quarto, nós não temos ideia nenhuma de quem foi
que realizou esse milagre na sua vista. Então, em quinto lugar, eu digo para vocês, ou dizemos a vocês, perguntem a ele. Ele já é um homem, ele já é adulto, ele pode falar por si mesmo. Mas os pais estavam apavorados com os fariseus, porque aqueles líderes judeus tinham determinado que quem afirmasse que Jesus era o Messias seriam expulsos da sinagoga. E eles não queriam isso. E eles estavam temerosos, estavam de um lado e de outro. Essa é a pior postura. Quando os seus princípios são feridos e machucados, e aí vem uma determinação legal da sociedade, ou seja, do que for, e contraria os seus princípios. E o que você faz? Você bambeia, sobe para um muro e fica para um lado e para outro. Os seus princípios não podem ser contrariados. E aqueles homens, os pais, o pai e a mãe, eles estavam contrariados, porque eles não queriam ferir os judeus. Mas ao mesmo tempo, eles reconheciam que o filho havia sido curado e aquilo era um milagre. Diante dessa situação, os fariseus inconformados convocaram então o ex-cego de novo. Lá vai o pobre rapaz, outra vez, à presença dos legalistas fariseus. E então, eles questionaram o homem e disseram: cego, ou ex-cego, dê crédito a Deus. Pare com a sua história e dê crédito a Deus. E nesse crédito a Deus assuma, aquele homem, aquele Jesus que você fala, ele é um impostor. Jesus é um impostor. Aquele homem é um impostor. Então esse cego, ao invés de ficar abatido e atemorizado, ele disse para eles: olha, eu não sei nada disso, eu não entendo o que vocês estão dizendo, eu só sei de uma coisa, eu era cego, sim, eu era, mas agora eu estou vendo. Irmãos, que situação! Havia acontecido um milagre, havia acontecido uma maravilha, havia acontecido um benefício para a humanidade, de tal maneira que era digno de aplauso, de reconhecimento, de alegria. No entanto, o homem que fora alvo do milagre era questionado a se explicar. E naquela explicação, ele não encontrava saída nas suas respostas. Mas aqueles fariseus cruéis, cruentos, sem provas, sem onde se apoiar, eles apertaram o cego de novo. E quando apertaram o cego, eles questionaram outra vez: vem cá, como é que esse homem fez isso? Como que esse Jesus fez? Como é que ele abriu os seus olhos? Mais uma vez perguntaram ao cego. Aquele cego falante, ele não aguentava mais tantas explicações. Ele já tinha dado entrevista, ele já tinha contado o seu caso, ele já tinha dito que ele era um profeta, ele já tinha se explicado, os seus pais já tinham dado as explicações, e agora ele era questionado outra vez. Era para ele afrouxar, era para ele recuar, mas ele não afrouxou e ele não recuou. E aí o cego disse assim: olha, eu já contei antes, parece que vocês não ouviram. Eu já disse isso e vocês não ouviram. Vocês estão querendo ouvir outra vez? Eu tenho impressão, e agora ele foi irônico, eu tenho impressão que vocês querem ser discípulos dele. Bastou isso. A ironia do cego, a resposta do cego deixou aqueles homens irados, furiosos. E então eles disseram: discípulo dele é você, cego.
Agora, aqueles homens importantes da lei, eles estavam se batendo com o cego, na sua convicção. E eles diziam, é você que é o discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés, nós não temos nada a ver com ele. Aliás, nós não temos nem ideia de quem seja esse homem. Então o cego, agora já confiante, deu mais uma alfinetada neles. E o cego, ironicamente, disse, olha, é impressionante, eu estou impressionado com vocês, porque vocês nada sabem dele. Vocês não conhecem bulufas de Jesus, mas o fato é que ele me abriu os olhos, e vocês não sabem nada dele. E um dado bem conhecido, se é que vocês não sabem, e o cego agora dava lição a eles, Deus não age por meio de pecadores, e vocês deviam saber disso. Deus não age por meio de pecadores. Deus ouve quem reverencia e cumpre a sua vontade. É assim que Deus funciona. O cego estava dando uma lição àqueles legalistas. E o cego continuou, ele se empolgou, e era um cego falante, ou um ex-cego falante. E o cego dizia, na verdade, nunca se ouviu de alguém por aqui que abrisse os olhos de alguém que nasceu cego. Isso nunca aconteceu aqui. É a primeira vez. E se este homem, vocês estão dizendo, não veio de Deus, então ele não teria poder para fazer isso. Ele não seria capaz de nada disso, se vocês tivessem razão. Os fariseus furiosos, agora sem argumento, sem ter como rebater o ex-cego, então trataram de expulsar aquele cego com xingamentos. Imagino que os xingamentos da época também tinham os palavrões. E os palavrões devem ter corrido solto. Porque para eles, aquele cego, aquele ex-cego falante, ele se tratava de um Zé Ninguém, pedinte, que estava ali a enganar ao povo. Então, naquele íntere, naquele momento, o Cristo Jesus, o Filho de Deus, procurou o cego. E aí, quando encontra o cego, ele pergunta àquele ex-cego, você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? O ex-cego olha para ele, o seu benfeitor, aquele que fizera um milagre, a maravilha na sua vida, e ele diz assim, mostre-me, para que eu possa nele crer, mostra-me. Ele não entendia. E então Jesus disse, você está olhando para ele. Perceba aqui um negócio muito interessante. Jesus está dizendo para o cego, agora você está olhando para ele. Você está agora vendo claramente quem ele é. Sou eu, o Filho de Deus. Essa coisa do olhar é muito interessante, irmãos. E aí Jesus acrescenta, além do olhar, Jesus diz, você não reconhece a minha voz? Então o cego que ouvia bem, reconhecia a voz, mas agora, pelo olhar, ele conhecia aquele que tinha sido o seu benfeitor. Ele conhecia agora. Isso era muito interessante. Eu quero dizer, irmãos, acerca das palavras e acerca do olhar. Eu tive uma experiência com a minha netinha, e ela é muito falante, ela é muito oral, ela fala pelos cotovelos. E às vezes ela me procura e diz, vô, e começa a falar, e falar, e falar. E aí um dia desses eu estava deitado e ela veio, e eu estava com a mão na cabeça, e ela veio e deu um beijo na minha testa. E quando ela me beijou, eu abri os olhos, claro. Uma cena dessa é de enternecer o coração. E quando eu abri os olhos, aí eu olhei para ela, aí ela disse assim, baixinho, eu estava dormindo, te amo,
eu não ouvi, mas eu fiz a leitura labial. Quando ela fez isso, eu li nos seus lábios o que ela falou. Aí eu disse, eu também te amo. Leitura labial. Aí ela balançou a cabeça. Aí eu disse para ela, você aprendeu algo significativo agora. Você não precisa mais ouvir. Você agora vê e você sabe ler os lábios de quem fala. Você não precisa mais ouvir, você vê agora. E pelo seu olhar, você sabe o que a pessoa está dizendo. Então ela aprendeu uma lição. E agora nós começamos a conversar assim. E ela está praticando isso. E ela tentou fazer isso com outras pessoas. Isso faz parte da vida, irmãos. Muitas vezes, à distância, nós vemos um burburinho de pessoas e quando você olha, você aprecia alguém que está falando. E quando você faz a leitura labial, você percebe o que aquela pessoa está dizendo. Que ninguém ouve, mas você vê. Então Jesus agora estava falando com um homem completo. Um homem que ouvia, um homem que via e um homem agora que lia a leitura labial do próprio Cristo. E então o mestre, o cego, olhando para o mestre, crendo agora que ele era o Senhor, o Messias, então ele disse, Senhor, eu creio. O ex-cego falante assumia agora, eu creio. E então ele se prostra e adora Jesus. Então Jesus aproveita agora esse momento para mais uma lição. E a lição do mestre, que eu quero compartilhar também com todos nós, é que Jesus disse assim, eu vim ao mundo para pôr tudo às claras. Eu vim para aclarar as coisas. Eu vim para estabelecer distinções, para que quem nunca viu possa ver. Ele veio para isso. Então ele veio tirar as pessoas da escuridão. Ele veio tirar a pessoa daquele descalabro que ela vive. Ele veio puxar dali. Ele veio salvar e buscar o perdido. É isso que ele veio fazer. E esse Jesus que veio fazer isso, ele traz para que eles possam enxergar aquilo que ele enxerga. E quando isso acontecer, o que ele quer é que essa obra de Deus seja manifesta por esse que foi alcançado. E isso vai extravasando da pessoa para outra pessoa. E as pessoas vão sendo abençoadas pelas pessoas. Então, nessa noite, amiga, amigo, irmão, irmã, não é um decreto que vai resolver o nosso problema. Não é uma lei, não é uma norma, não é uma determinação, não é o poder constituído. O que vai manifestar a mudança radical da sua vida é esse Cristo entranhado no seu coração que trata com o seu interior de tal maneira que quando você se expressar, quando você se conectar, quando você se comunicar com alguém e reconhecer na outra pessoa a necessidade de Cristo, o seu ser se fulgura de tal forma que ela entende, que ela aceita e que ela é salva através de Cristo na sua vida. Então, os fariseus, ouvindo tudo isso, aí eles disseram assim, você, então, Jesus, está nos chamando de cegos? Agora ele enxerga, agora ele ouve, agora ele faz leitura labial, agora ele sabe tudo. E agora nós que somos cegos? Você nos colocou numa outra posição. Agora você é a favor dele e contra nós. Aí Jesus então dá uma tacada completa neles e diz assim, se vocês fossem cegos de verdade, vocês não teriam culpa alguma por serem cegos. Mas a partir do momento
que vocês declaram que são capazes de enxergar o que não enxergam, aí vocês se tornam responsáveis pelos seus erros. O que Jesus queria dizer é que cada vez que nós exercitamos a culpa aos outros, o julgamento aos outros e determinamos dessa forma, sem base em nada, apenas no preconceito, apenas na imaginação, apenas no fake news, apenas naquilo que é dito, então eu começo a manifestar erros e falhas que não são dos outros, elas são minhas e elas extravasam e chegam até o coração das pessoas. Então o que fica para essa noite, na lição desse ex-cego falante, é que Cristo, na verdade, ele queria ensinar aos discípulos. Os discípulos estavam aprendendo pela prática como é que o reino de Deus é incorporado aqui na terra. Então, amigo, amiga, irmão, irmã, a mesma coisa eu transmito para você nessa noite, para que você dê conta da sua própria situação. Você tem que praticar dessa maneira. Na sua intervenção com Deus, na sua oração com o Pai, naquele momento a sós com Deus, extravase o íntimo do seu ser. Deixe sair tudo de dentro de você. A Ele, no secreto, é com Ele, em particular. E amorosamente, bondosamente, Ele há de manifestar a vontade dEle na sua vida. E quando você abre o seu coração e aceita a figura de Cristo Jesus em você, a sua vida é transformada, porque a sua mente agora, na sua mente, é incorporada a mente de Cristo Jesus. Mas não é uma mente racional, não é uma mente humana, é uma mente que sempre enxerga a figura do outro naquele ser amado de Jesus, naquele ser amado de Deus, a obra-prima da criação, que todos nós devemos cuidar. Se cuidarmos assim, o mundo será melhor. Eu acho interessante algumas pessoas que ficam emocionadas quando veem aqueles filmes de alguém salvando um animal de algum embaraço. Eu estava vendo outro dia de um golfinho e um pescador um mergulhador muito famoso. Ele tinha acabado de mergulhar e tinha voltado para o barco e ele estava ainda segurando no barco. E um golfinho veio a ele e batia nele assim, ele olhou para o golfinho e aí ele olha para o golfinho olha para ele e naquele momento o animal e o humano, eles estão se olhando. E naquele olhar houve um entendimento entre o humano e o animal. E aquele humano, aquele mergulhador famoso, ele pensou, esse golfinho quer me dizer alguma coisa. E então ele resolveu mergulhar. E quando ele mergulhou, o golfinho mergulhou. E foram ambos juntos. Ele descobre o filhote do golfinho enroscado em redes, lá no oceano. E então aquele homem vai e volta, pega um instrumento, volta outra vez. E ali ele começa a cortar aquela rede, livrando o golfinho. E quando aquele filhote escapa dali, está salvo, aquele homem sobe, e quando ele sobe o golfinho com seu filhote, e de repente o golfinho olha para ele, e aí mais uma vez é o olho daquele homem e o olho do golfinho. E o homem olha para o golfinho, e naquele momento ele diz, eu comecei a chorar como uma criança. Havia entendimento no olhar. Eram criaturas de Deus em conexão. Não é lindo isso? Você fica emocionado, você chora. Mas irmãos, se você irmão, se você irmã, se você amigo, se você amiga, você chora pelo animal, quanto mais por um ser humano que é alvo da graça e da misericórdia de Deus. E esses miseráveis, eles estão atados, eles estão completamente emaranhados nas redes do pecado. E é você,
aquele que é um instrumento para destroná-los daquilo e libertá-los e trazê-los para a liberdade em Cristo Jesus. Essa é a tarefa de todos nós. Essa é a tarefa da igreja do Senhor. Essa é a tarefa do povo de Deus. E é por isso que nessa noite eu posso dizer, como aquele cego falante, eu já disse lá atrás, e eu repito, e eu assumo, eu creio, Senhor. E eu quero que você faça a mesma coisa. Faça como o ex-cego falante. Assuma agora, nessa noite, neste momento, eu creio, Senhor, eu creio em Ti. E nessa noite, na hora do seu deitar, na hora da sua oração, repita, eu creio, Senhor. A sua vida há de mudar completamente, porque o Senhor estará com você. Assim nós proclamamos no nome do Senhor a maravilha do ex-cego falante que assumiu, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Amém. A terceira parte, a parte final, é a parte da intercessão. E aqui nós oramos por tanta gente. E eu não vou mencionar as pessoas, porque nós temos muita gente, muitas pessoas. E então nem cabe aqui agora dizer nomes e pessoas. Mas você mesmo deve conhecer pessoas, porque a cada momento nós estamos lidando agora com pessoas que nós conhecemos. E nós ouvimos falar, fulano está contaminado, fulano está em tratamento, fulano assim está. E nós andamos até receosos de que isso se alastre ainda mais. O que nós temos que fazer? É orar por elas, é interceder por elas, é pedir a bênção do Senhor por nós. E que nós aprendamos nesse processo a fazer um mundo melhor, de reconhecimento pelas pessoas, para que tudo dê certo para nós humanos, para que sejamos alvo da graça e da misericórdia de Deus. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom, sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. E fazem prova, oxe, tu me diz o Senhor. Diz o Senhor. Sobre vós derramarei uma bênção sem